Pessoal, agora a tia voltou com a página 18, onde vai iniciar a atividade. Uma atividade bem tranquila, tá? Vamos lá. Número 1. Leia a tabela a seguir. Ela indica a porcentagem aproximada da população residente nas áreas urbana e rural do Brasil entre 1960 e 2010, né, que foi o último censo realizado em 2010. O símbolo indica a porcentagem, vocês já sabem. Então, em 15%, consideramos 15 em cada 100. Então, num grupo, vamos supor, se eu falo assim, 15% das pessoas desse grupo gostam de açaí. Então, quer dizer que de 100 pessoas, apenas 15 gostam de açaí. Bacana? A tia tá falando de comida, né? Ô, vontade de tomar um açaí. Aí aqui mostra assim, Brasil, população urbana e rural, de 1960 a 1910. Essa tabela, ela está separada pelas regiões do Brasil. Como vocês já sabem, o Brasil tem 5 regiões. Aqui ele colocou o total do Brasil, de cada população. População urbana do Brasil em 1960, a rural em 1960. Tá vendo que a urbana era 10% menos do que a rural. 1970, a urbana já ultrapassou, foi o que nós vimos, né? A rural foi para 44%, e com isso, a urbana foi crescendo. Aí, em 2010, está 84%, e a rural com apenas 16%. Então, quer dizer que hoje, 2020, 10 anos depois, isso aqui já está bem maior, né? Aí ele veio separando por regiões, tá? Em cada ano, cada população, urbana e rural. Vamos aqui para a nossa, quero ver com vocês a nossa, região centro-oeste. Olha aqui, em 1960, a área urbana era apenas 37% e a rural 63%. Aí foi, né, aumentando, a urbana foi aumentando, a rural foi diminuindo. E aí, em 2010, a urbana foi para 89% e a rural para apenas 11%. Então, hoje aqui no nosso estado, isso aqui, né, já está maior. Então, esse aqui é o censo demográfico de 2010. Com base na leitura e interpretação das informações da tabela, vocês vão marcar V para o que for verdadeiro e F para as falsas. Os dados indicam o crescimento da população rural a partir da década de 1960. Indica o crescimento só da população rural. Na década de 1960, a maior parte do total da população brasileira vivia na área rural. Você vai ter que voltar lá na tabela para olhar. A partir da década de 1970, o total da população urbana passa a ser maior que o da população rural. Os dados de 2010 mostram que o Brasil é um país totalmente urbano. Os dados indicam que, atualmente, a maior parte da população brasileira reside nas cidades e, consequentemente, trabalha nos setores de comércio e serviços. Deixa só a tia voltar aqui, ó. Aqui, quando ele afirma que o Brasil é um país totalmente urbano, ele só tem pessoas morando na cidade, tá? É isso que a frase está querendo dizer. Questão 2. De acordo com a tabela 18, responda. Como se chama o processo de desenvolvimento urbano representado na tabela? É o processo de quê? De urbanização, que nós estamos vendo aí neste capítulo. Explique o que aconteceu com a população brasileira entre os anos de 1960 e 2010. Aí você vai falar o que aconteceu com a população da área urbana e com a população da área rural. Se aumentou, se diminuiu, tá bom? São duas respostas a essa questão. A primeira, o processo aí é a urbanização, tá? Talvez vocês podem ter um pouquinho de dificuldade. Na letra B, atualmente, quais regiões brasileiras apresentam mais de 80% de seus habitantes vivendo nas áreas urbanas? Aí vocês vão voltar lá e colocar as que tem mais atualmente, né? Então você vai olhar já no ano de 2010, que tem mais de 80% de seus habitantes morando nas cidades. Na tabela, pinte com lápis de cor amarela a linha que indica a região brasileira que, desde a década de 1960, apresenta a maior porcentagem da população vivendo nas áreas urbanas. Tem uma região lá
que desde, que desde a década de 1960, ela apresenta a maior porcentagem da população nas áreas urbanas. E aí vocês vão olhar qual região é essa. Letra D. Entre as regiões brasileiras, qual delas apresenta maior porcentagem da população vivendo nas áreas rurais em 2010? Tem uma região lá que em 2010 a maior parte da população vive no campo ainda. Você vai circular a região. E na letra E você vai olhar os dados lá da região brasileira onde você reside, que é qual região? Centro-Oeste. E aí você vai escrever se atualmente, né, lá no ano de 2010, há mais pessoas morando na área urbana ou na área rural. Só isso. Então, tarefinha de geografia, somente essa. Bem básica, bem tranquila. Mas qualquer dúvida, chama a tia no WhatsApp. Terminou a atividade, manda aquela fotinha bacana, tá bom? Beijos, bons estudos!